nós vemos que hoje o Messias, que é foi colocado um nome em louvor a um ídolo grego, Esos da Galácia, tá? Jesus Cristo. E nós vemos que é um nome fácil, né, amado, de falar. É um nome bem comercial. Você chega, ele já é assimilado rápido, todo mundo e todo mundo começa a jogar dinheiro. Não, né? Vende muito. É uma indústria muito poderosa. Já comentamos que o cristianismo é o maior poder da terra. Eu já dei muito dinheiro para Jesus. Eu também. Tá? Então você vê que é o maior poder da terra. E o rei desse poder é Jesus Cristo. Tá? Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo, primeiro que Jesus Cristo é um nome de origem romana. J já começa por aí. O Messias não era romano. Não era romano. Pelo contrário, a Escritura não fala nada bem de Roma. Tá? Não, Roma é do lado de lá, não é do lado de cá. E Cristo é um nome grego. Eu digo do lado de lá no sentido, né, religioso da época. Religioso da época. Ele era do outro lado. Ele era do adversário, né? Então você vê. Hoje, não as pessoas que moram lá. O nome Dayan Ul, o Supremo é meu juiz, é minha justiça. Né? Que o Ul hoje ficou El, né? No caso do ídolo babilônico. Então o que eles tiraram, por exemplo, o Eterno e colocaram um ídolo. Hoje também tiraram o Eterno e colocaram outro ídolo que é Zeus, a mesma coisa. Então você vê, o Supremo é meu juiz. Então o que Nabucodonosor fez, o rei da Babilônia? Tirou o nome deles. Não, o nome dele agora será Belsazar. Belsazar, o que é? Ou, traduzindo, o amado de Bel, ou Baal. O amado de Baal. Amado de Baal, quer dizer, um louvor a um ídolo deles, babilônico. Que até antes o povo de Al-Shur já vinha idolatrando também. Mas era um ídolo que veio de lá, dos cananeus. Entendi. Né? Tá entendendo? Era nativo de lá o ídolo. Ele tinha os 3 amigos lá, né? Sadraque, Mesaque e Abednego. Passaram pelo fogo lá, inclusive. Assim eu conheci. Sadraque, Mesaque e Abednego. Só que esse aí é o nome que não é... Já é o nome lá já, né? Então, Nabucodonosor pegou Dayanur, pegou Hanamialro, tá? Que gracioso, olha, que é o nome do amigo dele, eu vou explicar o nome também, vou deixar para depois. E Mihushaú, tá? E Osorialro. Esses nomes são difíceis de falar, né, amado? Não, é muito comercial. Mas o que eu conheço lá. O que eu conheço são comerciais, são Sadraque, nomes fáceis de aprender. Nomes adaptados à língua, para ficar fácil de falar. Esse sistema religioso atual não mudou não, né? Não. Esse eles mantiveram o que era. Mantiveram a mesma coisa. Porque já estava contemplando já o lado B, então eu fico esse lado B. Agora, tem um problema, se a gente tivesse recebido a herança desde pequenininho, sim, a gente saberia falar, não haveria problema nenhum, porque é falado fora daqui. Acostumar, a gente fala paralelepípedo e não sente dificuldade. Então, é só ensinar. Então, Hanamialro era um dos amigos de Dayanur, que ficou com Daniel. Tá? Dayanur. E aqui temos o segundo amigo dele, que era Mihushaú, né? E Osorialro. Então, esse Hanamialro ganhou o nome de Sadraque. Que esse, engraçado, todo mundo lembra na hora o nome do nome blasfemado, mas não lembra o nome porque verdadeiro. Foi vendido pra gente o nome blasfemado. Eles não cuidaram de dar outro, porque esse já está carregado mesmo do que não presta, aí deu esse nome logo. Então, um nome que era Hanamialro, que o sentido do nome é o gracioso, é o eterno, o criador, tá? Passou a ser Sadraque, que é inspirado de Aku, que era a lua. Aku era um ídolo lua, adorado na Babilônia. Tá? E Mihushaú, que é quem é semelhante ao Supremo, significa o verdadeiro, né? O verdadeiro. Mudaram para Mesaque, que é quem é semelhante a Aku. Quer dizer, o sentido dos nomes só mudaram para dar louvor ao ídolo. Para lá. Quem é o torcedor do Corinthians? Agora aqui no meu reino, quem é o torcedor do Palmeiras? Né? Então, Osorialro e Alro tem ajudado, tá? É um dos nomes também. Tá? O Eterno tem ajudado, que o nome dele é Alro, nós vamos explicar mais com calma. E mudaram para Obed-Nego, que significa servo de Nego, ídolo do fogo. Tá. Ídolo do fogo. Então veja, todos os louvores a ídolos babilônicos, ídolos que Nabucodonosor ele adorava lá na Babilônia. Tá certo? Acontece isso hoje, esse paganismo. A sombra tá perfeita, não tá? Tá perfeita, não é nem sombra, já é repeteco. É repeteco, né? Veja, amado, que existe um aviso, né? Cadê o nome do Eterno? Onde é que está aquele tetagrama? E agora? Tá certo? Então eu li que o nome do Eterno está no nome do povo. É verdade. E no nome da cidade. O nome da cidade começar também. A entrar na questão do nome agora. Tá. Hoje nós temos
na televisão já sendo divulgado, porque nós estamos no fim dos tempos, então tem coisas sendo reveladas, assim, sendo reveladas, não sei se por vontade própria ou pelo próprio Eterno, mas estão aparecendo. O primeiro-ministro lá de Israel hoje, né, que Benjamin Yahu, alguma coisa. O nome dele no sincretismo, Benjamin Netanyahu, né? Eles falam, né? Veja, se a gente corrigir esse nome no hebraico corretamente, vai ficar Beniamim, né? Natan e Yahu, que seria o certo. Netan está sincretizado. E Yahu é uma pronúncia mais do aramaico. Yahu, né? Mais do aramaico. Na questão do hebraico, no nome do Eterno, nós temos o Yod Re Vav Re. Tá certo? O Yod Re Vav Re. E nós temos um sinal chamado Kametz, tá? Que é o Kametz Katon, que vai embaixo do Yod e dá o som de Al. As pessoas relutam em aceitar esse som. Eu acho a coisa impressionante, porque para no hebraico moderno, não vê. Claro, se ficar no hebraico moderno, parou, tem que ir para trás, tem que ir para o caminho antigo. Entendo, as veredas antigas. Tem que ir para o caminho antigo, tem que ir para o caminho antigo, entendeu? Então, se você pegar um livro de hebraico moderno, você não vai ver aula. Porque o hebraico moderno está sincretizado do aramaico e você não vai ver a pronúncia correta, tá? Você tem que ir para as veredas antigas. Então, nós temos o Yod, o Kames Katon, tá? O Re, aí temos o Vav com o ponto ali, que no caso é o Shurek. Então, ali aparece o nome do Eterno no arcaico, no nome do povo. Nome do povo. Eu acabei de falar aqui, ó, Hanan Yahu, no arcaico. Tem gente que não aceita a pronúncia Al. Mas eu vou fazer aqui uma ressalva aqui, um livro. Eu tenho um livro de gramática aqui, tá? Gramática hebraica. Esse livro não está mais fácil de ser encontrado, não está mais disponível por aí, foi difícil de achar. Gramática hebraica do Gordon Shaw, tá vendo aqui? Como ler o Antigo Testamento na língua original. Quer dizer que existe uma língua original. Tá. Como ler o Antigo Testamento na língua original. Tá certo? Aqui, no hebraico moderno, nós vemos que o Kames tem som de A, um A longo. Aí, daí o nome Yahu, que hoje até os judeus falam Eliyahu, né? Eliyahu. Nós temos o El e o nome, que não é o nome, a pronúncia correta do nome do Eterno. Eliyahu, certo? E aqui, nesse livro, há uma certa contradição, mas justamente porque é a língua original, a pronúncia. Aqui nós temos o Kametz com o som de A longo, este som é oco, tendendo para o O. E se usa quando se precede sílaba tônica. Eu gostaria de botar aqui um vídeo na sequência, mas para o pessoal não ter dúvida. Tá? Para não ter dúvida. Nós sabemos ali que o Mel Gibson, ele pesquisou, parece que 3 anos, né? Para fazer aquela produção lá do filme A Paixão de Cristo. E aquele filme tem muita coisa ali que está errada, mas eu assisti o filme tentando perceber ali as pronúncias e descobri umas coisas interessantes ali, sabe? Certo. Pronúncias corretas e pronúncias erradas de nomes. Tá? Entendi. E botei algumas ali para a gente ouvir. Vamos deixar rodar o filme para o pessoal ver. Tá? يهوذا 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 أهل بارناش من الشك ربنا أقري لك اكر لخبر عيادني راك يوحنا راك يوحنا راك يوحنا راك يوحنا راك يوتي بيقصونا نيكنا أنا أخلي انتبر نقر يدية أمرناش ديان تيلياخو برمخو الشماغيا بيركو الأخ وباكي يوحنا بار ישוע.
Yeshua. Então é o seguinte, amado, acabou de passar o filme aí, É. eu acho que não houve dúvidas. Pô, né? ele pronuncia certinho, Pronuncia, direitinho. nós temos ali o nome do que hoje ficou como o Judá, né? Judá, no sincretismo, com o grego, com o latim, com tudo, e com o aramaico. Foi indo até chegar a Judá, mas é Yahudá. Ele falou praticamente aquele som misturado, Aiô. Yahudá, que é o som arcaico, antigo, no caso do Kametz, que dá o som do Al, né? Escutamos ali o nome de João, Yahuana. Inclusive sua mãe gosta dessa parte. Né? Sua mãe gosta muito de ver essa parte aí. Yahuana, o nome de João. Escutamos ali também um nome errado. Você veja que ele fala Ial num nome e fala Iá no outro. Eliarro, né? Eliarro. E o último lá, quando ele está pendurado no madeiro ali, né? Que ele fala lá pro próprio irmão dele, Alhana, né? Fala. Ali foi o mais claro, inclusive. Ele falou com mais clareza, mais devagar. Porque foi devagar, né? Porque tava morrendo. Você veja. Então, esse é o nome correto. E ali é bom que aparece o errado e o certo. Então a gente não tem dúvida. Entendi. Tá entendendo? Ali parece Eliarro e aparece falando com A e com Al. Tá certo, amado? Então isso é para que não haja dúvida com as pessoas mesmo. Eu não preciso nem me aprofundar muito na questão do tetagrama, porque já está rolando pela internet aí tanto nome. Muita gente já tem conhecimento da questão do tetagrama e tudo mais. Já viu os nomes falsos, né? E tudo mais. Livro de Armialro, Jeremias 8, diz o seguinte assim, ó. Como, pois, dizeis, nós somos sábios... Isso está falando para os doutores na época lá, da né? lei lá. Aquele que apanhou que nem um louco, né? O Jeremias. O Jeremias dele, apanhou né? muito. E a Armial apanhou bastante. Nós somos sábios e a lei do Eterno, Yahweh, né? O Criador, está conosco. Quer dizer, estavam dizendo, vocês ficam dizendo que vocês são sábios, que a lei está com vocês. A lei do Eterno. Qual que é a lei do Eterno? O amor. Isso. Eis que em vão vem trabalhando a falsa penas dos escribas. Ele está dizendo que eles estão falsificando alguma coisa lá. Sim, os que escrevem, que deveria perpetuar a palavra, estão agora... Não são esses os escribas? Escriba é aquele que escreve a escritura. E vê que naquela época eles já estavam falsificando a escritura. Alguma coisa já estavam mudando, transformando e tentando adulterar. Está escrito aqui, eu acredito. Sim. Tá vendo? Então, a partir desse gancho aqui, a gente vê que hoje mudou alguma coisa? Não. Não mudou praticamente nada, né? Não. A gente tem a Septuaginta, aí tem a Vulgata, aí vai descendo para o Almeida, e vai indo. Eu já tenho versões mais novas aí, que já comeram, quando fala em questão do nome do Eterno, o meu nome, já tiram o nome. No templo já vira santuário. Santuário, tudo para se adaptar ao sistema religioso, né? Para poder dar o respaldo ao sistema religioso daquilo que eles estão falando. Naquele momento, por exemplo, a Universal agora começa a chamar o templo de cenáculo. Nada impede que nas próximas Bíblias da Universal já venha cenáculo. Cenáculo, exatamente. Para poder justificar o que eles fazem. Agora, o que isso é? Não é uma falsa pena? É uma pena e dá pena de quem faz isso, né? A falsa pena é porque escrevia com a pena do animal na época. Hoje é com a caneta. A pena seria a caneta hoje, né? Seria uma caneta, né? Para escrever alguma coisa. Então, você vê que nunca houve interesse em se manter a verdadeira herança, né? Pelo que está escrito aqui no livro dele. Se você vê aqui... Ele só está malhando o pau nos escribas e nos doutores da época. E aqui foi um gancho interessante para nós começar. Eu queria dar uma explicadinha na questão do nome do Eterno, mas pode puxar o quadro aí para nós ver, para a gente explicar isso para o pessoal? Eu creio que será muito importante, porque até... Vamos ler, eu vou ser obrigado a usar o hebraico moderno, né? Porque o que é mais conhecido, o arcaico, o pessoal não está interessado e vai ficar mais difícil para o pessoal entender, né? Para explicar então a situação, melhor é usar o atual. Exato. Nós temos o nome do Eterno que aparece nas Bíblias hebraicas, como essa aqui que eu tenho aqui, né? As pessoas já conhecem, mas eu vou usar só para as pessoas relembrarem, né? Tá. Nós temos o Yod, nós temos o Re, tá? O Vav e o Re, tá? Yod, um pouquinho mais curto aqui, ó. Yod, Re, Vav, Re. Isso aqui é hebraico moderno, tá? É o hebraico moderno. Essa aqui, ela equivale ao Y, essa aqui ao H, tá? Essa aqui equivale ao V ou ao W, eu vou colocar o W, que é o mais comum, e o H.
Agora está escrevendo o contrário aqui, né? Outra coisa interessante que a gente temos que comentar é que, engraçado, o Eterno lá atrás criou uma língua que se escreve da direita para a esquerda. Mas o sistema nosso atual forçou da esquerda para a direita. Inverteu Até tudo. isso eles inverteram, tá vendo só que coisa interessante? Tá tudo invertido, amado, tá tudo virado, sabe? Tudo ao contrário, né? Então quando você escreve lá para cá, você não escreve o contrário, não? Nós é que escrevemos o contrário. Nós é que estamos errados, nós estamos indo na contramão. O dia começa... Que horas? E termina, o dia começa meia-noite e 1. Meia-noite e 1. Termina meia-noite. Meia-noite, aham. 11h59. Também eles mudaram isso. Mudaram, na escritura, o que a gente vê na escritura? A gente vê que, por exemplo, quando se fala ali do pôr do sol, né? Ali termina o dia. Tanto que no sábado antigo, no sábado da sombra, né? Quando que começava o sábado a valer? Começava às 6 horas. 6 horas da tarde. Quando ele terminava no outro dia? 6 horas. 6 horas da tarde. Então até isso está fora da posição, né? Por que nós temos que sempre dar essa ajudinha pro Criador, né? Esquisito. O homem está tentando sempre ajudar o Criador. Não tá bom, dá uma melhoradinha aqui não tá legal, entendeu? Normalmente, quando você vai na escritura, nós vamos entrar isso agora aqui, eu quero explicar isso antes para poder o povo entender. O nome, quando você vê o nome Josué, nós já sabemos, todos sabem, todo líder religioso sabe, os dicionários bíblicos sabem que Josué é uma sombra do Salvador. Sim, então seria Jesus no caso Jesus. Então os dois, no hebraico, teriam o mesmo nome. Não teria nem diferença igual tem Josué para Jesus. Seria a mesma coisa, mesmo exata. Exato, teria o mesmo nome, porque ele aponta tanto que o próprio Moisés, Merushua, que o nome dele é Merushua, o nome verdadeiro, ele mudou o nome de Oshua para Josué. No Antigo Testamento, que mudou o nome de Oshua para Yahushua, porque ele representaria, no caso, o próprio ungido no futuro, que ele tirou o povo da terra do Egito. Certo, ele também foi um salvador. E ele que adentrou o povo na Canaã. Sim, na Canaã celestial. Moisés entrou em Canaã? Não. Não, quem entrou foi só ele. Foi Yahushua. Nós já deve ter ouvido muito falar no nome Yehoshua. Aprendi também Yehoshua. Yehoshua, aprendi um monte. Eu não vou escrever, isso não vai precisar escrever muito no hebraico, o título de onde veio esse nome, mas eu vou colocar no português e a gente vai dar certo do mesmo jeito, tá? Tá, vamos ver. Yehoshua, tá? Yehoshua vem do nome Yehová, tá? Tá. Do nome Yehová. O nome Yehová, ele é montado em cima desse tetragrama aqui, tá? Tá. Eu vou botar o nome que a gente conhece aqui brasileiro, né? Eu vou botar o tetragrama aqui na contramão, que não seria o correto, né? Ó, YH WH. E é isso que está aqui, mas para vocês entenderem no sentido esquerda para direita, né, virado? No nosso isso, jeito, né? Isso. Então, o que aconteceu aqui? Eles pegaram o título Adonai, Adonai, que é um título babilônico, que veio do ídolo Adonis, Adonis, tá? Que significa meu senhor, mais uma blasfêmia, né? Em cima do mesmo título Senhor, interessante, né? Foi esse título aqui, ó, Adonai. Todo mundo conhece esse aqui. O irmão deve conhecer também essa... Tem até rádio com esse nome, Rádio Adonai. Adonai. Então, o que aconteceu? As vogais, como não tem vogais no hebraico... Aqui tem YHWH. Repara que só tem consoantes, né? Consoantes. Onde é que está o A, o E, o I, o O? Não tem. Não tem nada. Porque isso era ensinado de pai para filho. Tradição oral. Aí ficou mais fácil de esconder. Mais ainda fácil de esconder. Aí eles, como não tinham interesse em passar, acabaram escondendo de uma vez tudo. Então eles pegaram esse título aqui, eu não vou escrever no hebraico, não é só para confundir mais, vou deixar Adonai, tá? Pegaram a vogal do A, colocaram aqui, tá? Iá. Pegaram o O, colocaram aqui. Iaô. Tá? E para fechar o nome, não pegaram o I, mas pegaram o A e colocaram aqui. O I, ele não foi utilizado. Não sei se está conseguindo. Estou vendo aqui. Pegar mais ou menos aqui, ó. Yahová. Yahová, já deve ter ouvido falar. Sim. Yahová. Depois virou J, eu sei qual é esse. Deveria ter se permanecido sempre esse nome aí, Yahová. Mas com o sincretismo que houve, inclusive o próprio nome do Criador, eles dizem que é aí hoje no hebraico moderno se lê Yehuá, inclusive tudo, mas deveria ser Yahuá, porque começou com Yah, de Adonai. Adonai, tá entendendo? Não é Edonai, é Adonai. O sincretismo surgiu isso aqui, tá? Surgiu esse nome aqui, ó. Mudaram aqui só o A, né?
e Yehová. Isso veio na Babilônia, tá? Essas mudanças todas aí foram aparecendo na Babilônia pra frente, né? Com os tempos, ó. E Yehová. Não sei se está bem legível, bem entendido. Ótimo, vamos continuar então. Mais ou menos aqui. E Yehová. Perceba que esse nome, tá? Eu quero deixar isso bem claro, tá? Esse nome aqui, ele está com o tetragrama completo. Aqui nós vemos o Y, vemos o H, vemos o W e o H de novo. Está inserido aí. Está inserido no meio, com as vogais. A vogal. Onde eu quero chegar? Eu vou até apagar o de cima aqui para não confundir. Tá. É só esse aqui que está valendo, ó, na Entendi. bola da vez. Já chegou no de tá? baixo agora, já pode apagar o de cá. Esse aqui está valendo. Tá? Tá. E Yehová, porque até chegar aqui houve um sincretismo e tal e tudo mais do aramaico. Perfeito. Então, a Bíblia hebraica, ela mostra no lugar do nome Josué, que não deveria nem ser Josué, ela deveria ser Yehoshua, devia estar na nossa Bíblia pagã, devia se trazer o nome original, entre aspas, original, Certo. e Yehoshua, tá? Sim, e daqui de Yehová e Yehoshua. Yehoshua. Fica Yerro, né? E aqui Shua, salva. Isso, Yehoshua. Entendi. Então, o que eles fizeram aqui? Eles pegaram, tiraram esse final da palavra, tá? Tiraram fora. Botaram para baixo aqui, ó. Vou botar aqui para baixo para entender, ó. Botando para baixo aqui é o seguinte, ó. Ficou assim, ó. E Yehoshua. Tiraram. Certo? Do nome. E interessante a gente perceber que aqui tem o tetragrama. Mas aqui não tem. Não tem. Aqui está faltando o tetragrama. YHWH. Aqui não tem YHWH. Aqui temos YHWH, né? Tá aqui o W. Aqui nós temos só o Y e o H. E já em seguida vem a salvação, né? A salvação em hebraico que é Shua. Tá? O hebraico ele é interessante se você olhar isso aqui. Ele fica bem interessante. Inclusive nós podemos até confirmar aqui, ó, tá? na Bíblia hebraica. Ó. Tá? E Yehová, ele vai ter o tetragrama completo. Tá? YHWH. Tá? Aponta para o tetragrama completo. Certo. Então, amado, estamos vendo que não existe o tetragrama completo no nome aqui embaixo, no som, pelo menos no som que sai, né? Ele faltou o Vá, né? Faltou o Vá. Então, como é que esse nome deveria ser? Yehová Shua, não é verdade? Então ele deveria ficar dessa forma aqui, né? Yehová Shua. Tá? Então, o que houve aqui? É uma redução. Houve uma redução. Comeu-se um pedaço do nome, colocou-se no lugar do que se tirou o Shua e ficou o nome reduzido, né? O que era Yehová ficou Yehoshua. É isso que aconteceu aqui. No que o certo deveria estar o nome completo com salvação atrás. Isso ocorre bastante nos nomes falsos. Bastante, ocorre bastante, você vê. Então, esse reduz para esse. E esse aqui, tá? No caso, esse nome aqui vai reduzir para esse, que é o tão conhecido Yeshua. Tá? Yeshua. Aqui não há nem a necessidade de se ver no hebraico, porque você vê só que só tem uma das vogais, uma das consoantes do nome do Eterno, que é o Yod, né? Só tem uma. Aqui nós tínhamos 4. Aqui nós temos 2. Aqui nós temos de volta as 4 com a muda que pula fora, que seria o Re final, mais a salvação. Se fosse esse o certo, assim deveria estar o nome do Salvador, do possível nome de Josué, aquele que representa o Salvador, né? Deveria ser assim. Só que eles reduzem para esse e desse reduzem para esse. Fernando, você está falando Josué Yeshua. E não Jesus, porque isso aqui é Velho Testamento, é isso? É isso. E no Velho Testamento não tinha Jesus, tinha Josué. Josué. Aí você está usando aqui nas palavras, Josué poderia ser Jesus, porque a palavra é a mesma. É a mesma. Na verdade, no original, o nome que nós vemos Josué na Bíblia de Constantino, tá? É o mesmo nome que deveria ser dado ao Salvador. Sim. Então, Josué deveria ser o nome em vez de Jesus. Entendi. Ou então Jesus lá atrás. Entendeu? Ou então Jesus lá na frente e Jesus lá atrás também. Então o nome de Josué deveria ser Jesus. Então disse Moisés a Jesus. A confusão é tamanha que no original era um nome só e nessa blasfêmia da Bíblia ficaram diferentes. Exatamente. Mais uma prova da confusão. Exatamente. Uma tremenda de uma Babilônia. Né? Vamos dizer assim. Perdão por ter interrompido, já entendi. Agora eu vou mostrar o que ocorre no hebraico. Aqui nós vemos que houve a redução das vogais. Certo. Deixou, por exemplo,
Aqui haviam as 4 consoantes do nome do Eterno. Tá? Nós temos as 4 consoantes. H, W, H. W, H, certo? Aqui, esse aqui de cima aqui, né? Nós temos só 2. E aqui nós temos só uma. Foi cada vez mais reduzindo. Vamos mostrar agora no hebraico. Bom, amado, a gente viu que no nome Yehoshua falta um pedaço. Não é verdade? Quando você escuta o nome, você escuta Yehová e você escuta Yehoshua, não tem Vá. Você vê que falta o Vá, né? Yehová. Cadê o Vá? E aí fica claro que falta um pedaço. Tudo bem, no português fica tranquilo. Tá? Agora, se você pegar no hebraico, a confusão fica pior ainda. Fica um troço interessante. Tá? Eu vinha dizendo pro amado que os maçoréticos da língua hebraica, eles são similares às epígrafes da Bíblia. Foi uma boa comparação, porque ele norteia o sentido. A epígrafe, ela te conduz para onde eles querem. Por exemplo, ele fala assim, vou ler agora aqui como celebrar a Santa Ceia. Então agora a gente já está pensando que vai ler isso. Exato. Já está norteado a isso. Acha que vai fazer a cerimônia litúrgica da ceia, né? Porque foi condicionado. No caso aqui, no maçorético, ele também conduz aonde os Yahudim, os judeus lá os maçoretas, né, onde o sistema religioso quer que você ande, onde o te dá o caminho para seguir. Exatamente. Ó, aqui nós temos, qualquer pessoa pode conferir isso aqui na Bíblia hebraica, porque as Bíblias hebraicas hoje estão todas com esse nome, todas estão com esse nome, nem Yahvé eles estão usando. É fácil da pessoa rastrear isso. Eles estão usando. Então, isso aqui vai gerar digamos assim, uma certeza de que realmente o Criador deve ter um nome certo, porque eles tentam esconder o nome de todas as formas. Eles põem vários nomes, né? Aqui nós temos, ó, no hebraico, o nome Yehová, tá vendo? O Iod, o Shevá, o Re, o Holem, né? O Vav, o Kames Gadol, tá? O Kames Gadol e o Re de volta. É o que está aqui em cima, né, Fernando? Aqui está sem os maçoréticos. Maçoréticos são esses pontos aqui, né? Aqui você não consegue ler porque não existem as vogais. Você não consegue pronunciar isso aí, né? E se eu colocasse esses mesmos pontos aqui, aí sairiam as vogais, eu teria como pronunciar. Porque eu não conheço o hebraico, vamos dizer assim. Tá entendendo? Então eles estão me ajudando a falar o hebraico. Aqui eles sabem por causa da tradição deles. Isso, tradição oral. Tradição oral. Tradição oral. Então eles leem isso aqui pela tradição oral. O problema, amado, é que essa tradição oral hoje virou o que nós conhecemos como Talmud. O Talmud, que hoje é um tipo de código que eles seguem que não interessa para eles revelar para nós o nome do Eterno. Entendi. Eles não querem de forma nenhuma revelar o nome do Eterno para nós, tá? Então aqui você não consegue ler. Aqui nós vamos ver só um Y, um H e um W e um H. Como é que vai falar isso? Não sai nada. Só sai soletrado, não é verdade? Porque tem que ter vogal para poder formar a palavra. Sai soletrado. Então o que acontece? Você pega a Bíblia Stuttgartense, que é uma tradição, até pouco tempo ela só era comprada importada. Era muito cara, 300 e poucos reais. Agora todos vão ter acesso, porque ela está sendo produzida pela Sociedade Bíblica. Então são um preço acessível. Está sendo impressa aí. Se alguém quiser comprar para estudar ou buscar informações, é mais acessível agora. Tá na faixa de 100 reais. Eu tive que fazer um esforço e comprar, então estudei por ela e descobri muita coisa. Tá? Então vamos ver aqui. Ó. Aqui nós temos o Yod Re Vav Re, do nome do Eterno normal. Quando aparece o nome do Eterno na Stuttgartense, eles colocam esses maçoréticos, o Shevá, o Holem e o Kames Gadol. Tá? O Gadol que dá o som de A, né? Tá? Aí como fica então aqui? Tá? O Kames Kato dá o som do Al, né? O som do Al, que é o do nome do Eterno. E esse aqui dá o som de A. Então aqui ficaria I, E, Ro, né? Porque aqui temos o R, o som do duplo R com o O, que o Holem dá o som do O, junto com esse aqui. Então ficaria I, o Shevá dá o som do E. Então ficaria I, E, Ro. E aqui temos o V e o A. Perfeito, fechou o nome. E aqui? Tá? Essa aqui, como ela está no fim de uma palavra, bem lembrado, tá? Ela termina uma palavra, ela fica praticamente muda, fica sem som. Igual o H ali, Yehová, não sabe mais ou menos. Poderia até deixar fora esse H. Igual aqui, porque né? ele está sem som. Eu coloquei aqui para ilustrar o tetragrama. Entendi, porque aqui tem ele, mas não vai falar ele. Aí fica ilustrado, né? Nós temos ó, Y, H, W, H. Tá. O tetragrama está completo. De forma incrível, nós vimos no português que Yehová e Yehoshua come-se o Vá. Cadê o Vá? Não tem Vá. Não é Yehová Shua? Não é Yehová Shua.
Então por que conseguiram fazer que no hebraico ficasse com o tetragrama completo? Precisa disso porque tem que ter o nome do filho, do pai e do filho. Junto. Isso. Eles não podem alterar. Então o que aconteceu? Olha o que fizeram, amado. Ah. Passaram o Holem, que estava no caso atrelado ao Ré, para dar o som de Rô. Que ele tá junto dessa aqui. De Rô. Aí ficou Rô, né? E Rô. Tá vendo? Passaram para o Vav. Aí veio para essa de cá. Isso. Aí aqui virou um Holem Vav. Que se chama Holem Vav. Que dá o som de O e mata o som do V. Tá entendendo? Então nós temos Ieroshua, né? S-H-U-I-A. Eles conseguiram manter o tetragrama. O tetragrama está aparecendo aí. De novo, o tetragrama ficou... Olha, amado, isso é muito, muito complicado, porque eles conseguiram manter o tetragrama completo num nome que está encurtado. Então, pronunciando o tetragrama completo aqui, você não pronuncia o nome do Altíssimo. Isso, exato. Mas você, quando escreve nessa linguagem, ele está lá. Está lá. No português, o som some o som do Vá. Sumiu, não tem Vá. Tá entendendo? Yehovashua. Yehovashua deveria ser o certo. Aqui fica Yehoshua, mas eles conseguiram manter o tetragrama, mudando o massorético, passando o Holem daqui para lá, transformando isso aqui num Holem Vav, tá? Para ficar Yehoshua. O tetragrama ficou completo aqui, ficou aqui, saindo somente a muda. A muda que é a última. Que aqui não precisaria, porque já aqui nós temos aqui um sufixo, então não precisaria. Shua, né? Então você veja o que se consegue fazer com os massoréticos. Eles são mágicos. Agora eu pergunto, o massorético foi o Eterno que colocou na língua hebraica? Não sei dizer. Não sabe dizer? Não foi. O massorético foram os massoretas. Foram os massoretas. Massoretas foi uma equipe de judeus, né? Judeus, essa escrita desse idioma, então, é a escrita do que o nosso Criador colocou. Ao que seria... não. Vamos dizer, esse aqui é o hebraico moderno, né? A língua dos assírios. Lembra da língua dos assírios? Nós falamos? Sim. Essa é a língua dos assírios. Eu estou usando ele porque é o hebraico que é conhecido hoje. Você também está debulhando, está indo daqui para lá. Isso aqui, se você quiser falar no arcaico, é só substituir pela língua arcaica. Mas como é a língua que é falada hoje, é mais conhecida, a gente tem que utilizar ela. Então você veja, conseguiram manter completo o nome. Mantiveram o tetragrama, tipo assim, aquilo pelo menos que produz o som na palavra, que são as 3 primeiras, porque aqui é muda. Tá aqui, ó. Yehová. Nós temos aqui um som com o Vá no final. E aqui nós temos o tetragrama completo de novo, mas sem o Vá, mas ele está completo aqui. Entendi. Tá entendendo? Entendi. Agora, como eles conseguiram fazer isso? Contempla. Como que conseguiram fazer isso? Conseguiram fazer isso somente mudando esse Holem Vav do Ré para cá. Entendi. Mudando o ponto, que é o Holem, né? Tirando ele do Ré e passando ele para o Vav. Aí esse aqui ficou sozinho. O Ré, o som do O, que aqui estava separado do Vav, ficou junto com o Vav. Encurtou-se o nome sem se mexer no tetragrama. Certo. Tá vendo? Aí como é que a gente pode... Como é que uma pessoa que não sabe ler o hebraico sem os massoréticos vai conseguir decifrar esse enigma? Entendi. Se isso aqui tivesse escrito sem os massoréticos, a pessoa não iria nunca decifrar esse enigma. Caminho aí, não. Então aqui o que nós estamos vendo claramente é a intenção de ocultar e de te levar para um caminho errado dos massoréticos. Tá? É uma grande maldade por parte de quem faz isso. Tá certo? Mas agora eu vou começar a tentar mostrar para as pessoas um pouco mais de nomes. Eu quero explicar o nome Yahvé. Yahvé também, certo? Bom, amado, aqui eu tô com o tetragrama, né, que está aqui em cima. Passei para cá no jeito ocidental de escrever, no jeito romano, tá? O jeito grego, romano, né? É o nosso jeito. O jeito blasfemado, YHWH. Nós temos um nome muito conhecido que está em muitas Bíblias, na Bíblia Católica, né, que chamam Javé. Tem Javé. Bom, o Javé já cai o Javé já cai por terra na hora, né? Porque tem J. J, cadê o J? Não tem J? Bom, então. Vamos transformar esse J num Y, porque foi de lá que veio. Né? Não é verdade? Então o Y está aqui. Faz de conta que o J virou Y. Esquece o J. Tá? Porque esse foi o caminho que o nome Javé percorreu. Só que esse título aqui, Hashem, que aqui nós temos, aqui na verdade seria separado, né? Tá vendo? Ó? É só para a pessoa entender. Hashem, que significa o nome no hebraico moderno. Hashem, tá? O nome. No arcaico é Shuan.
na pronúncia disso aqui. Mas eu vou usar o moderno, porque é do moderno que veio o nome. Tudo veio do moderno, toda a bagunça veio do moderno. Tá? Então o que eles fizeram aqui para o nome Iavé? Certo. Iavé. 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 O Iavé tem que sair daqui, né? Isso, Iavé sai daqui. Eles fizeram a mesma coisa com o que nós explicamos antes com Adonai. Pegaram essa vogal daqui, que é o A, e pegaram esse E daqui, que é a segunda vogal. Uma jogou aqui, tá? E a outra jogou aqui. Tá certo? Tá. Essa aqui correu para cá. E essa exato, aqui correu para lá. Exatamente. Aqui o nome. E aí, o nome em hebraico moderno, Hashem. Hashem, certo? Uhum. Então, para não ter que falar o nome, eles pegaram as vogais da expressão o nome. Entendi. Entendeu? E jogaram não ali. falar o nome, eles pegaram a expressão o nome, pegaram o A e o E e botou o A aí, e o E. Exatamente. Aí ficou Iavé. Esse nome é bem problemático. Além de não ser o nome verdadeiro, ele é bem problemático. Ele vem, na verdade, de uma expressão. É uma expressão, o nome. O nome. Então, já não é o verdadeiro. Ótimo, é uma montagem. E tem mais problemas nesse nome aqui, porque se você pegar aqui, ele vai acontecer também parecido com Yehová e Yehoshua. Vai acontecer aqui, mas nós vamos ver. Ó, Iá e Vé, nós temos praticamente, por que nós não temos uma palavra única aqui? Porque essa letra aqui, ela tá muda. Iá, tá aparecendo o som do H ali? Não, aqui, Iá, isso aqui não precisa disso aqui. Iá. Iá. Se fosse, aqui, vamos dizer que fosse Iahové. Iahové, daí aí pula isso aqui. Eu posso colocar um Rollen aqui. Pra dar o som de né? Né? Posso colocar um Rollen aqui, eu posso colocar, por exemplo, para dar o som do O. Né, no caso, eu posso fazer o som do O. Mas como não é isso, então isso aqui é uma letra muda. Então, na verdade, eu não tenho. A letra muda nunca pode estar no meio da palavra. Ela tem que terminar a palavra. Tá. É o que eu estou percebendo, estudando, né? Ela tem que terminar. Ó, por exemplo, aqui nós temos a prova disso. Iá e Vé. Ó, o Vé aqui está mudo. O eu estou pronunciando só o V. Vé, né? Não estou falando verri, estou falando Vé. Tá? Então, na verdade, nós temos uma palavra que é separada em duas. Essa aqui é uma coisa, tá? E essa aqui é outra coisa. Tá certo? Uma coisa, essa aqui é outra coisa. Você veja quanto problema que há nesse nome. Não é verdade? Sem falar que o nome do Eterno não se pronuncia Iá. Ial. Ial. Tá? Ial. Então, e existe uma coisa interessante. O Eterno disse que o nome dele está no nome do povo. Do povo de Israel. Como é que vamos dizer então assim? Nós temos vários nomes que nós já conhecemos. Eu vou dar o nome verdadeiro aqui vou pegar o nome de Mateus. Nós conhecemos como Mateus por causa de Teos. Mateus. Por causa do deus grego, Teos. Madeus. Né? Deveria ter vindo para nós Madeus. Não sei por que não veio assim. Ainda veio Teos, né? Pois ainda veio lá de trás. É tudo bagunça. Então seria Maiavé. Maiavé. Se o nome dele está no nome do Mateus, então... Seria Maiavé. Ou Iavé Shalaim. Em vez de Jerusalém. Deveria ser Iavé Shalaim. Iavé Shalaim, né? Jerusalém. Iavé Shalaim. Né? Ou Yehová Shalaim. Né? Ou Adonai Shalaim. Alguma coisa desse aí. Ou Hashem Shalaim. Isso sem pular para a modernidade, senão seria Deus Shalaim, né? Fica mais Deus Shalaim, aí fica grego, né? Ficaria Deus Shalaim, ou vamos pegar assim, o que mais que ele tem de nome? Senhor Shalaim. Senhor Shalaim, né? Deveria ser assim, né? Senhor Shalaim. E nem é Shalaim, porque paz é Shalom, que é o final da palavra. Seria Deus Shalom? Não tem isso. Que Babilônia, né, amado? Bagunça. Terrível, né? É uma coisa terrível mesmo, né? Aí agora, nós percebemos o quanto foi o interesse de se falar a verdade para nós, não é verdade? Como é que ficaria o nome do Salvador, no caso? Nós vimos lá atrás, Jesus. Jesus, né? Mas, poxa vida, não tem, o nome do Eterno não está no nome do povo? Deus Juiz. Deus Juiz. Mas, pô, e no caso do Iavé ainda, como é que ficaria? Iavejus. Iavejus. Iaveshua. Iaveshua. Ó, teria que ficar assim, Iaveshua. Bom, amado, a gente viu que existe uma Babilônia de nomes, né? Estamos vendo, na verdade, a grande Babilônia de nomes. Eu vou partir para o nome que interessa, porque muita gente já sabe dessas coisas que nós estamos falando, né? Nós estamos reforçando alguma coisa, aquela questão da mistura do tetragrama ali, manter o tetragrama encurtando o nome na pronúncia. É uma obra de arte que fizeram. É uma obra de Da Vinci, deveria estar no Museu do Louvre. Né? Para quem não enxerga aquilo ali, a pessoa fica enganada mesmo, né? Vou fazer um gancho aqui com a Bíblia Teb, né?
Eu estou com a cópia da Bíblia Tebe aqui na mão. Bíblia Tebe. Tá? É uma Bíblia católica, né? Uma Bíblia católica. E engraçado que essa Bíblia católica aqui, ela expressa a verdade por si só. A respeito. Porque agora nós vamos tentar elucidar o nome do Eterno verdadeiro. Tá? Eu vou ler um trecho aqui da página. Essa página não está numerada? Deixa eu ver aqui. Não, aqui não. É no começo, no princípio aqui, quando fala. Temos um tópico aqui sobre nomes próprios, ó. Na abertura não tem página, tá, gente? Certo? Eu vou ler o que está escrito aqui, ó. As transcrições corriqueiras dos nomes bíblicos. Bíblico, né? Bíblia. Já certo, ficou bom, Bíblia, né? Já dá para entender. Em português, afastam-se muito da forma original. Eles estão admitindo? Sim, admite, né? Aí que afasta da forma original. Então, amado, se você ler aqui, ó, o resto você vai ver, ó. Em vista do caráter científico da presente obra, adotamos na Bíblia hebraica uma grafia hebraizante. Na Bíblia grega, igual deuterocanônicos e o Novo Testamento, usamos as tradicionalmente conhecidas formas grecisantes. Tá certo, vindo de Grécia. Ainda bem que eles admitiram isso, né? Nós estão admitindo. Que deram origem via traduções latinas às formas em voga entre nós. Certo. Tá certo? Então, são nomes grecisantes. Como é que é o nome do texto aqui? Grecisantes. Sim, agreciado. Agreciado, ingreciado. Aquilo que o Eterno falou que não queria que fizesse com a herança Ingresaram dele. Os nomes. Ele não queria que fizesse. Ingressaram, né? De Grécia. Não de Grécia. O Eterno deixou claro, não quero que venda minha herança para os gregos. O pessoal vendeu. Então, e aí está o certificado de venda aí. Ingrecizaram os nomes, né? E hebraizaram também, né? Falaram aqui. Mas o pior aqui é o ingressizaram. Ó, nós temos uns nomes interessantes aqui, ó. Adonias, lembra do Adonias que o Salomão fuzilou lá? Adonias era o legítimo sucessor do... Sucessor e foi fuzilado, né? Salomão. Fuzilado em pleno altar, do Davi. Então, veja. O nome Adonias, Adoni Yarro. Adoni Yarro. Aqui está Yarro porque tem sincretismo ainda, tá? Elias, ó, Eli e Yarro, eles põem o nome falso e põem o verdadeiro do lado, tá vendo? Isaías, Yesha e Yarro. Jeremias, Irmi e Yarro, tá? Vamos continuar aqui, ó. Josias, Yoshiarro, tá vendo? Yarro, tudo tem Yarro. Zacarias, Zecariarro. Tá reparando uma certa constância nisso, amado? Yarro para todo lado, porque o nome do Criador está no nome dos profetas. O Criador está no nome dos profetas. Só que está blasfemado ainda que é Yarro. Ele não está totalmente correto ainda. Entendi. Tá? Porque aqui nós temos ainda o sincretismo babilônico. Sim, temos aí o aramaico lá dos assírios. Está bem explicado. Existe um título que é muito negado, que eu tenho inclusive um dicionário aqui da Sinodal Vozes, ó. Eu vou até pegá-lo aqui para a gente ver. O pessoal poder ver a capa. Tá aqui fácil aqui de pegar. Ó. Tá? Dicionário hebraico-português e aramaico-português. Sim. Eu queria citar uma coisa interessante aqui. Nós vemos aqui que na questão do hebraico, tá? Se a gente abre o dicionário, ele tem duas divisões, ó. Essa parte fininha aqui, amado. Essa parte que tá fininha aqui, ó. Esse pedacinho aí, tô vendo. É aramaico. Aham. E a parte grossa aqui é o hebraico. É o resto todo. Você veja que o aramaico, bem dizer, virou o hebraico. Porque tem as palavras diferentes, que são diferentes no aramaico, são mínimas. Poucas coisas. Tá vendo? Entendi. Onde é que está o aramaico? Sumiu o aramaico? Tá tudo lá dentro. Tá tudo aqui no hebraico. Tá tudo lá de cá. Entendi tudo. Tá entendendo, amado? Então, entendi esse aqui é complicado. Então, no arcaico, nós leríamos isso aqui. I, al, ru. Esse aqui é mudo, não aparece. I, al, ru. Tá vendo? I, al, ru. Eu até coloquei a muda aqui para que se tenha a visão do tetagrama, ó. Tá vendo? Aqui tá I, al, ru. O tetagrama aqui fica juntinho aqui nas três letras, que aqui virou U por causa do Shurek. Tá? E aqui nós temos I, al, ru, shua. Veja que aqui não tem nada faltando. Não está ocultando não tem apelação nada. Nenhuma, não tem apelação. Como aqui a palavra terminou em vogal, um som de vogal, aí vem a auxiliar aqui, uma consoante para fazer o término. Aqui não precisa aparecer porque ela não tem som e ela aqui ela não tem... última. E aqui tem um sufixo, então ela pode sair, tá, para dar lugar ao sufixo. O nome está aqui e o sufixo de salvação está aqui. Ialru e Alrushua. Se nós fizermos isso aqui, nós vemos o nome do Eterno. Mesma coisa, olha lá, perfeito.
O nome do Eterno. Tapando aqui, fico de cá. Isso, exatamente. Ó, temos o nome do Eterno perfeitamente aparecendo aqui. Yahweh nas duas situações, tá? Tá aqui o nome do Eterno. Não tem apelação. No outro tem apelação. No outro tem apelação. Tem que apelar, outro, senão não dá. Todos os outros É um nomes têm cobertor apelação. curto, tem que esticar ele, aí descobre um lado. Para poder caber, descobre um lado. Exatamente. Aqui você tira o filho, o pai continua aí. O pai continua. É mais plausível. Exato. O nome dele está no nome do povo. Ah, também tem isso. Exato, o nome dele está no nome do povo. E que não é Jesus além. É isso. Não pode ser. O nome da cidade verdadeira. Nem Deus além. Como seria? Nós estávamos falando que o nome está na cidade. Vamos tocar um pouquinho nesse assunto? Legal, cidade. Deixar como está aqui, mas vamos falando mesmo, né? Tá. Nós sabemos que El não existe. Não, El só é o Cid. Seria... é verdade. O filme é o Cid, muito bom filme. Muito bom filme. Muito bom filme. Não, sabemos que o título é Ul. É Ul. Então seria Yahu, em vez de ser, por exemplo, Elias no hebraico moderno é Eliahu. Certo. Então seria Ul mais Yahu. Seria Uliahu. É o nome de Elias. Certo. Certo? Vamos fazer a junção de um para o outro, tá? Tá. Nós temos, por exemplo, Zacarias, que seria Zocarialhu, Zoharialhu, né? Na pronúncia mais correta, Zoharialhu. Tá. Né? Nós temos tá aí. Jeremias, Yarmi e Yalhu. O Yalhu tá aí, o criador. Isso. Tá certo? Todos os nomes significam coisas, tá? Por exemplo, o Yalhu, exaltado seja o Yalhu. Entendi, o criador seja exaltado. Supremo é Yalhu, exaltado é Yalhu. O criador é supremo. Isso, é uma coisa assim. Eterno. Yarmi Yalhu proverá, se não me engano, não tenho certeza. Tá certo. Yalhu Hanam, Yalhu é gracioso. Sim, tá? Que é o já nome... deu para entender. Yalhu Hanam é o nome de João, né? Amado, quer ver só? Melquisedeque. Melquisedeque. O pessoal ensinou com Melquisedeque o nome dele. Eu conheço. Só que no arcaico é Morri Zodok, que significa o rei da justiça. Certo. Olha a mensagem que aquilo está passando para nós. Quem que vai ser o nosso Salvador? Quem que vai ser o nosso rei da justiça? Nosso Salvador. Então, quando Abraham comeu pão e vinho com ele lá, o Morri Zodok, o rei da justiça, está representando o quê? O nosso Salvador. Tá? Qual é a cidade, como é o nome da cidade que ele reinava? Nós conhecemos como Salém, mas o nome verdadeiro é Shuaoleim. Shuaoleim, paz no hebraico arcaico. E a cidade, o nome verdadeiro da cidade, Yalhu Shuaoleim, a paz de Yahweh, é o nome verdadeiro de Jerusalém. Vamos lá de novo, repete então, por favor. Tá? Então, em Jeru, nós não temos nada. Jeru, não, só o Cajuru. Zalém, não temos nada. Não, só... Tá? Ieru piorou. Que não é o nome do Eterno Ieru. Não. Para ser Ieru, teria que ter um hash aqui no lugar. Essa letra aqui, ó. Teria que estar no lugar aqui. Um hash. Ieru Shalai. Tá entendendo? Isso é para esconder. E aqui ainda tinha que mudar para um Shiva ainda. Já que ela não tá aqui para não confundir. Então, você vê. Ieru Shalai tem alguma coisa a ver com Yalhu Shuaoleim. Shuaoleim é paz. Tá certo, a segunda tá completa, perfeito, encaixada. É o nome da cidade ao qual Morri Zodok, que foi blasfemado para Melquisedeque, certo. Ele reinava em Shuaoleim, que significa paz. O nome da cidade era paz. Sim. Depois foi transformado para Shalom. Shalom. Sim, já deu para entender. Depois o nosso grande Davi foi lá, conquistou a cidade, colocou o nome do Eterno na frente da cidade. É o que está escrito, mas não está lá na Bíblia, mas está escrito assim na Bíblia. Yalhu Shuaoleim, a paz de Yalhu. É. Você acha que eu prefiro ficar com Jerusalém ou com Yalhu Shuaoleim? Eu prefiro que você fique com o que é verdadeiro e não com o que é mentiroso. Então, o que é mentiroso foi o homem que colocou. E está no mundo até hoje, né? Está no mundo até hoje. Porque o mundo reconhece esse nome aí. Está no mundo e reconhece totalmente esse nome. Me permite uma parada aí, que eu fico doido. Israel, o que é Israel? Israel, nós vamos puxar para um assunto bem complicado agora. Deixa correr, porque vai para a próxima, a gente vai entrar. Beleza. Não, mas porque Israel, né? Televisão, você liga Israel, Jerusalém. Israel. Vamos explicar Israel? Vamos explicar Israel? Vamos preparar então aqui, vamos explicar Israel. Daqui a pouco a gente volta com Israel. Beleza. Of the Hebrew Scriptures except Esther. An outstanding feature of these ancient texts is the frequent use of the divine name, the Tetragrammaton, pronounced Jehovah in English. In the Hebrew Scriptures, this name occurs nearly 7,000 times.
יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד, אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה בראשות בנימין נתניהו תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. לעת הזאת אנחנו צריכים מנהיגות כלכלית מנוסה, רצינית ואחראית. אנחנו צריכים את נתניהו ואת הנבחרת הרצינית שאיתו כדי לשמור על כלכלת ישראל. אתם יכולים לסמוך עלינו. יחד נוביל מנהיגות חזקה מול האסלאם הג'יהאדיסטי והטרור של איראן, חיזבאללה וחמאס. יחד אנחנו יכולים להחזיר את העוצמה ואת הביטחון לישראל. אני מאמין בדרך הליכוד, אני מאמין במנהיגותו של בנימין נתניהו, אני מאמין בביטחון ישראל. לפנינו אתגרים רבים בתחום הביטחון והכלכלה. אני מאמין שהממשלה berashut Benjamin Netanyahu תתמודד היטב עם הקשיים ותשיב לישראל שגשוג וביטחון. Estamos aqui e eu tinha parado na questão do nome do povo, do povo que ficou lá naquela luta lá com Yahu-Kaf, que ficou conhecido como Jacó para nós, no sistema religioso, que ele teve lá com o Eterno, e aí ele mudou o nome dele, e dali começou digamos, uma nova aliança, e surgiu o povo que nós conhecemos como Israel. Né? A princípio como Israel. Mas a verdade sobre Israel é um pouco tenebrosa. Né? Sobre não sobre o povo, mas sobre a aliança, mas sobre o nome. Sobre o nome. Sobre o nome Israel, né? A gente sabe que foi fundado em 1948, né? Esse povo. Desculpe, o país lá. A nação atual. A nação atual, né? Através da ONU, em 1948. Então, acho que o pessoal vai conseguir ter uma noção do qual era a intenção, né, ao se estabelecer realmente esse nome sobre esse povo. Imagino, porque o símbolo, né? O símbolo. É o símbolo de Baal, então você imagina o que vem por aí, né? O hexagrama está pungente na bandeira, né? Então... Ô, Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta. O Israel que nós conhecemos hoje é Israel moderno, de 48 para cá, a nação. 48 para cá. A pergunta é, a nação de Israel hoje, essa que nós sabemos que está lá no Oriente Médio, né, perto lá da Palestina, da faixa de Gaza, aquela população é a população que existia antes da deportação para a Babilônia, ou é só um pedacinho dela? Ali é uma fração, né, da nação, porque o povo, aquele povo antigo, hoje praticamente é um povo misturado, certo. Um povo diluído. Sim. Ele se diluiu nos povos vizinhos, vamos dizer assim. Em vez de, digamos assim, perpetuar, ele se misturou. Nós sabemos que tinha 12 tribos, né? 12 tribos, tinha ter gente pra caramba, né? Inclusive na época do próprio Salvador, a própria tribo de Levi praticamente nem existia mais. Já tinha virado tudo samaritano. Tudo samaritano e o que mais fosse ali pela região, né? Na verdade, você já falou, e eu creio que nós não estamos errados, porque eu também, a minha opinião é a mesma. Aquilo tudo durou para aquela época. Para aquela época. Já não tinha mais importância e diluiu-se. Diluiu-se. Porque a mensagem do que o Eterno iria fazer espiritualmente no futuro já havia sido deixado, de que ele iria, digamos assim, selecionar um povo espiritual para ele. Ele mesmo avisou que o primeiro, no caso do próprio, esse que mudou o nome, que foi conhecido como Jacó para nós, Yahu-Kaf, ali no próprio nascimento dele nós já vemos isso, que nós vemos que o povo nasceu daquele que nasceu depois, certo. O verdadeiro, não daquele que nasceu por primeiro. Entendo. Isso é espiritual. Hoje, o primeiro povo realmente vendeu a herança por um preço de prato de lentilhas, né? Como a gente conhece na escritura. Por os gregos e tudo mais. A gente vê que... Mas o pessoal, aí que está a questão. O pessoal vai perguntar, para quem venderam por um prato de lentilhas? Bom, se a gente consultar a escritura, a gente vê, né? A gente vê que venderam para os gregos. Para os gregos. Para os caldeus. Sim. Né? Tomaram a língua dos caldeus para si. Essa língua é uma língua caldeia. Tá? O aramaico.
O alfabeto é assírio, aramaico. Tá? Então ali houve essa venda. Isso ficou registrado lá mais atrás, na sombra. Entendo. O povo que veio primeiro vendeu por um prato de lentilhas. Hoje, cadê a herança verdadeira original? Cadê o amor ao próximo? Sim. Hoje se segue a Torá, os livros da lei de Moisés, sendo que o Salvador já veio. Né? E a lei agora é amar ao próximo. Certo. Está entendendo? Então... Cada coisa tem um tempo determinado. Tem um tempo determinado. Se você for observar o Jardim do Éden, cadê ele? A Arca do Velho Noé, cadê ela? Exato. A Arca do Concerto da Aliança, cadê ela? Ela durou até o tempo que deveria durar. O templo, cadê ela? Durou até o tempo que deveria durar. Os descendentes de Jacó, cadê eles? Duraram até o tempo que deveriam durar. Aquele povo formado físico, que hoje é espiritual, durou até o tempo que era necessário que se mostrasse alguma coisa. Tanto que a prova está que o próprio Yahudim, tá? Hoje eles não têm mais aquele templo, porque o templo de alvenaria, realmente, o Eterno teria dado condições a ele de fazer esse templo, se eles estivessem realmente precisando daquele templo para alguma coisa. Entendo. Entendeu? Então, eles não têm mais o templo, porque hoje o templo é outro. O templo já está pronto. Não, vamos usar a palavra pronto, mas está sendo reedificado, como diz lá a profecia no livro de Zacarias, o Harial. Tá? O templo está sendo reedificado através de Yahushua, o Salvador. Então, aquele templo antigo não era mais necessidade dele. Ele serviu ao propósito de ser uma sombra, tá? Para um templo que viria no futuro. Quando o nosso Salvador expulsou lá os comerciantes dentro do templo, ele estava nos defendendo, na verdade, de sermos assaltados pelo sistema religioso como estão sendo hoje, né? Entendo. As pessoas, entendeu? De serem roubados, enganados pelo sistema religioso. Ele estava defendendo o templo verdadeiro. O templo verdadeiro. Ele defendeu aquele templo de alvenaria, mas já representando... Logo em seguida ele falou que derrubaria. É estranho. Aí o pessoal... Por que as pessoas veem isso como contradições? Porque elas não enxergam espiritualmente. Entendo. Eles fisicamente parece uma contradição. Ali estava valendo o templo. Mas logo em seguida ele mesmo diz que derruba, mas em 3 dias constrói outro muito melhor que o primeiro. Mas que templo é esse? É o mesmo templo? Não. Está entendendo? Está claro na Escritura. Então, o caso de Israel é interessante, porque nós conhecemos como Israel, até eu botei aqui duas situações aqui para a gente explicar. Aqui está Israel no hebraico. Aqui está sem os sinais massoréticos, né? Pode reparar que está sem os sinais massoréticos. O dicionário, no dicionário vai estar dessa forma. Tá entendendo? Vai estar dessa forma. Se você procurar, vai estar Israel escrito dessa forma aqui. Esse aqui é o hebraico qual? Esse aqui, no caso, é o hebraico moderno, né? Sintetizado com o alfabeto assírio, né? Que usa o alfabeto assírio aramaico. Tá certo? Então você veja, amado, aqui como é que sai. Por incrível que pareça, eu botei as duas situações. Nós temos Israel e temos o nome verdadeiro, que é Yahushua. E os dois se escrevem praticamente da mesma maneira, sem os massoréticos. Você tem os dois nomes e os dois se escrevem igual. Estou vendo. Mas como isso é possível? Eles que conhecem a etimologia da língua, eles vão, aqueles que conhecem, pelo menos que conhecem em segredo, né? Porque hoje está tudo em segredo, não sei porquê, era para ter sido divulgado. Vão conhecer da forma verdadeira, porque eles leem isso aqui e sabem que é o nome verdadeiro. E eu vou provar por outra questão. Não por essa, mas por outra questão. Tá? Israel, para que eu tirasse esse nome, é a questão dos massoréticos. Como eu falei para o Amado, os massoréticos são como as epígrafes da Bíblia. Elas noteiam o caminho, elas que são as setas. Não, eu quero que você ande por aqui. Então pinga lá os pinguinhos, você vai andar por lá. Tá entendendo? Então você pega aqui, ó. Aqui nós temos o iode, né, que dá o som do Y, inclusive esse aqui existe no nome do Eterno, essa letra. Tá? E aqui nós temos a letra Shin. Se eu pegar e colocar esse ponto aqui, tá? Um pontinho aqui em cima, eu transformo essa letra num S, porque ela tem dois sons. Ela tem som de S ou SH, que é o sh, né? Ela é o sh. Isso. Ou o s. Nós não temos a letra sh aqui. Não temos, entendeu? Então tem que apontar o SH para saber. Ó, até aqui eu tenho um I e um is. Então, is. Tá vendo? Is. Né? Essa é a letra hash, que dá o som do R. Pode ser um R gutural ou pode ser um R firme, tipo urá ou rá.
Entendo. Por exemplo, Ra ou Ra. Então vai sair das duas formas, depende da situação. Tá. No caso de... Lá eles pronunciam Israel, né? Sim, tá? Israel. Então, para sair o A, eu vou ter que colocar o patazinho aqui, que é o sinal maçorético que dá o som do A. Do A. Entendeu? Isra, né? Até agora, Isra. E aqui temos o final da palavra, que eu coloco os 3 pontos aqui, que é o Segol, conhecido como Segol. Segol, tá? 3 pontinhos. Que dá o som do E, né? Ele volta para E. Na verdade, existe até uma confusão com isso aqui, porque El, que eles usam para direcionar o Criador, o certo é escrever somente assim. Mas até aparece assim algumas vezes. Porque isso aqui, na verdade, é a preposição para algum lugar. Tá. Para algum lugar. Eu vou para algum lugar, eu uso El algum lugar. Tá. El, por exemplo, como eles falam em ouço, El Yerushalayim, eu vou para. Entendeu? Às vezes pode ser El, Deus, né? Referindo a Deus, mas e El para, depende da situação. Entendi. Então aqui surgiu a palavra Israel. Tá? O problema é que essa palavra ela não traz sentido nenhum. Como? Porque ela não tem tradução, uma tradução clara. Se você for fazer uma tradução em cima disso aqui, eu não vou encontrar basicamente nada além de ídolos. Ou alusões a ídolos. Por exemplo, aqui eu posso enxergar Ísis. Essa palavra aqui, eu posso enxergar Ra do Egito. Do Egito. Né? E outra, essa palavra Ra no hebraico é mal. E Ra é maldade, entendeu? Então a raiz da palavra ela aponta para a maldade. Tá? A maldade, isso está tudo no dicionário. Tá? E El, a gente sabe muito bem que El jamais poderia ser um título direcionado ao próprio Criador. É Bel, né? Bel. Isso, não poderá ser, porque El, nós sabemos que vem de El Berit, de Baal Berit, que é o ídolo cananeu. Então, aqui temos o ídolo cananeu, tá? Nessa formação desse nome. Então veja que o interesse aqui não foi se passar a verdade, porque eu jamais o Eterno faria isso, sabendo que teria uma raiz pagã, né? Uma raiz em ídolos, né? Agora, o nome El Shuru é muito criticado, tá? É muito criticado. Eu vou explicar agora o nome verdadeiro. É a mesma forma, tá? De se escrever, basicamente, tá? Coloca-se o Camis aqui, tá? O Camis, tá? O Camis Caton, que dá o som, tá? Aqui já não vai, tá vendo? Não vai, tô vendo. Não vai porque é I mais S. Então é isso. Isso. Aí aqui tem que ser IA. Isso. E para essa letra virar, em vez do o sh, eu coloco o ponto aqui, o maçorético aqui, tá? Aí ficou. Aqui nós temos o que, ó? Nós temos I, o Camis Caton que dá o som de Al, que faz o som do ditongo, tá? No arcaico. Temos Ial, alguma coisa, ó. Ial, tá vendo? Colocamos um Holem aqui. O Holem roda? O Holem é um ponto que vai logo em seguida aqui, tá? Poderia até ficar mais em cima aqui, não teria problema, mas eu vou botar aqui, né? Agora partindo para essa questão aqui do nome Al Shuru, que é tão criticado muitas vezes na internet. Eu não sou dono da verdade, não sei se é verdade, mas o estudo mostra que parece ser a verdade. E nós acreditamos que seja. Eu também acredito que seja, porque é um nome que transmite algo. Então nós vamos falar isso para as pessoas, para que as pessoas também pesquisem. Pesquisem, exatamente. Tá? Porque, infelizmente, nós não temos pessoas interessadas em nos apresentar confirmações disso. Então os estudos estão mostrando certas coisas que aparentemente são a verdade. Mas na verdade nós não temos quem teria... Né, uma capacidade efetiva de informar, isso, porque esses não têm interesse. Não tem interesse nenhum. Esse tem interesse é que a gente não saiba. E tem interesse só em criticar quando a gente tenta achar a verdade. Prefere que a gente fique com a mentira e não procure a verdade. Tem a chave do conhecimento, não entre, não deixa quem quer entrar. Então vamos nessa aqui, ó. As mesmas consoantes, né? Quer dizer que é a mesma palavra, sem maçorético você não vai saber dizer qual é qual. Se a gente não levar em conta essas coisinhas aqui... Isso. Aí vai parecer a mesma. No caso de Al Shuru, aqui eu colocaria esse Camis, mudaria esse maçorético que está aqui para cá. Já está aí. Aí ficaria Ial, isso aqui na pronúncia arcaica, né? Porque no moderno seria Iá. Ficaria Iá Shor, se eu fosse falar no moderno.
Certo. Mas você já mostrou aqui o livro que mostra onde tem aquele triângulozinho que a pronúncia é O dessa forma. Exato. Ial, né? No arcaico. Inclusive o filme do Mel Gibson está falando Ial. Então eu acho que eu tenho que acreditar no estudo deles, porque eles quiseram fazer na língua original os nomes. E não é só eles, você já pegou vários estudos que apontam para esse Ial. E não só ali, exato. Tem Então, várias comprovações, entendendo. né? Comprovações de judeus mesmo que são mais sinceros. Entendi. Tá? E que sabem, porque às vezes é sincero, mas não sabe, né? Sinceros que sabem. Então você vê, ficaria Ial. Quando eu passo esse ponto para cá, aqui é um S. Aqui passa a ser SH. Então eu tenho Iaush. Iaush, parou aí. Aí coloco o Holem aqui, fica Iaushô. Tá? Iaushô. Esse hash tem o som do R, o R firme, né? Como não tem nenhuma vogal acompanhando ele, tá? Aqui nesse caso, ficaria Iaushor. Iaushor. Aí eu adiciono também mais aqui esse sinal aqui, que é o kibuz, tá? Para não ficar ficar U. E aí ficaria o título correto do Eterno, que é Ul, que inclusive está no nome Shaul. Certo. Tá? Poderia também ser escrito com um Vav aqui no meio. Tá? Com um Vav aqui no meio. Tem algumas pessoas que colocam, por exemplo, no nome Yehoshua lá, que está no pagão lá, às vezes já aparece também com esse Vav aqui no meio. Entendi. Tá? Mas a forma correta seria sem o Vav aqui, no caso. Tá? Ou também com o Vav, depende de cada um. Tá? A princípio, para ficar, digamos, para a gente ver o paganismo, né? Eu estou mostrando o que foi feito. Tá? Então o que apareceu aqui, ó? Iauchoru. Iauchoru, em cima do mesmo nome. A escrita é a mesma. Não muda. Onde eu quero chegar é o seguinte. Os seus maçoréticozinhos aqui. Eu separei já aqui, tá vendo? O interessante é que se chega num dicionário, quando você pega um dicionário de hebraico-português, desses modernos, tá? Você tem essa palavra aqui, Yaushor, separado. Vamos separar esse U aqui atrás. Yaushor só. Ela está logo acima do nome do povo Israel no dicionário. No caso, esse dicionário aqui acontece isso. Tá certo? Nesse caso aqui da editora Sefer. Tá certo? Então, nós temos um nome pagão embaixo e logo acima temos uma palavra, tirando o título de trás, tá? E Yaushor no dicionário, que significa no dicionário ser, tá certo? Tá. Justo. Tá. Tá certo? Tá. Ser justo, ou digamos assim, pratica a justiça, é justo, é reto. Certo. É isso aqui. E Ul é o Supremo. Qual que parece que tem mais sentido aqui pro amado aqui? Bom, eu não vou ficar com Isis, Ra e o ídolo cananeu, não. Então, o Supremo, ele é justo. Isso é verdade. O Supremo, ele é reto. Ele é reto. O Supremo, ele aplana as coisas, ele alinha as coisas, sim, ele... Sim, ele objetiva as coisas. Ele objetiva, ele tira a confusão, ele tudo. Só confundiu as línguas. Então, Yahukaf, que era o nome de Jacó, que significa um homem firme, lutador, que Kaf vem de dureza, né? Lutou lá com aquele anjo que estava ali na hora, que diz que é o próprio, depois foi dito que era o próprio Criador. No Val de Jaboque. E aí ele se tornou, por quê? Agora é interessante a gente entender essa sombra. Vamos entender então, tá porque certo? Ele pegou o anjo lá e agarrou o anjo. Exato, ele primeiro ele veio agarrado no pé de Esaú. Ele gosta de agarrar, né? Ele agarrou, porque Esaú já via que Esaú não ia dar valor mesmo, então ele agarrou, não, então é meu, deixa que é meu, quero vir na frente, entendeu? Então, o que aconteceu? Ele agarrou no pé de Esaú, aí mais tarde acontece interessante que vem a revelação à mãe dele que digamos assim, o primogênito iria servir o mais jovem. Que coisa interessante, porque o mais jovem está dando valor às coisas. Sim. Tá? E depois, mais tarde, ocorre exatamente isso. Que o primogênito pega e vende ao mais jovem os bens, a primogenitura. Tá entendendo? Tudo que era de valor, mas ele pega valor, e passa. vendeu. E aí o que acontece mais tarde? Mais tarde ele ganha a bênção do próprio pai dele, porque ele pega a pele do carneiro e coloca no braço lá, lembra? É. Ele se veste do primeiro, já que o primeiro me vendeu mesmo, agora tem o direito de ir lá e pegar a bênção. Vai lá tomar a bênção dele. Entendeu? Lá. Uhum. E depois ele ainda vai lá e peleja com o próprio Eterno, como se fosse um último teste, e realmente ele ganha o direito. Aí ele passa a ser, aí a justiça opera nele, a partir dele. Então a partir dali nasce o povo que vai operar a justiça do Eterno, do Supremo.
Tá entendendo mais ou menos dessa aliança? Se a gente olhar aquela sombra ali... Por que está falando de Jacó? Porque Jacó é o Israel. Jacó. Fala Israel que a gente está tô contaminado. Isso. Tá certo? Israel é o Jacó. Então por isso que você está falando aqui tudo isso sobre Jacó. Exato. Ele agarrou no pé do irmão. Jacó não mudou para Israel? O Eterno não pegou e mudou para Israel? Para Israel que é Yoshoru. Israel, no caso, ele chegou assim para ele, Jacó, você se chamará agora, a partir de agora, Israel, entendeu? No blasfemado. Então agora, Yal-Rukaf, você que é lutador, se chamará agora, a partir de você, operará a minha retidão, a minha justiça, Yal-Shoru. Vamos repetir com calma, olha para cá, minha amada, por favor. Vamos repetir com bastante calma, porque é nessa questão do entendimento do significado que a gente pode achar o caminho de volta. Isso. A trilha para o caminho antigo. Tá. Se queremos chegar no caminho antigo, temos que pegar essa trilha. Isso. A trilha do significado, porque tudo tem significado. Então eu gostaria que o Fernando repetisse agora esse trecho. Primeiro, Fernando, você é o pastor e o padre. Você vai me ensinar da forma blasfemada. Da forma blasfemada. Tá. E tu és Jacó, e porque lutaste, né? Comigo, mudarei o teu nome para Israel. Tá, essa é a forma que nós conhecemos até hoje. Exato. Agora eu gostaria que você falasse como o intermediário. Isto. Como se fosse o intermediário verdadeiro. Né? Aquele verdadeiro. Porque tivesses, né, força e fosses firme, Yal-Rukaf, mudarei o teu nome para Yal-Shoru, e a partir de ti operará a minha justiça, a minha retidão. E a partir realmente dele veio as 12 tribos, né? O povo que deveria ter continuado aquilo. O povo é que não continuou. O povo não mas continuou. O Criador fez cumprir o que... Então, só resumindo, eu creio que isso é uma chave. Isso é muito importante. É uma chave. Quando você fala as coisas referentes a Jacó, né, que muda para Israel, isso não tem nada com nada. Não há sentido assim, muito... E Israel, na verdade, são ídolos. A gente viu aqui, né? Israel porque cananeu, né? Porque foi o nome hoje lá Israel, a bandeira também está lá com hexagrama? Com hexagrama, né, de Baal. Então tá tudo blasfemado mesmo. Tudo blasfemado. E o povo, né, idolatra isso. Até o povo de Israel idolatra. Idolatra. Né? Agora, isso é depois de que já foram diluídos. Isso. Porque eles foram diluídos. Exato. Agora, no nascimento, eles não nasceram diluídos. Não. E no momento, propósito justo, momento do nascimento, o Criador deu a ele um sentido. Isto. Jacó era o quê? Que é o Jacó? Ele como se ele fosse um tipo de um homem firme, lutador. Firme, né? o lutador. Lutador. Isso, O lutador que lutou com o anjo. Isto. Aí agora o Criador faz a promessa sobre ele e pega o nome do lutador que lutou com o anjo e muda e para... o torna justo. Justo, isso está aqui, né? Ele faz com que a partir dele se opere a justiça. Quando fala então, Yal-Shoru, eu estou dizendo que o Supremo é reto, é justo. É um nome que tem um sentido lindo. Então podemos dizer que o nome daquele homem que lutou, que é filho do Isaac, é o Supremo, é justo. É justo. E não Isis-Ra. Amado, eu tenho que frisar isso. Isso são estudos que o próprio hebraico mostra. Entendo. Essa palavra Yal-Shor aqui, tá? Ela está no dicionário. Ela existe no dicionário com esse significado. Entendo. E ela tem as mesmas consoantes que estão no início do nome Israel, no qual no final nós sabemos que é o título do Eterno, que está blasfemado para El, que nós sabemos que é um ídolo. E aqui nós sabemos que o correto é Ul. Então seria aquela palavra Yal-Shor com Ul atrás. E Ul, para quem negar o título, está no nome do Shaul. Certo. Que é o nome verdadeiro de Paulo. Tá? Shaul. E ninguém nega esse nome até hoje. Não tem como negar. Isso aí é explícito, o pessoal concorda. Então você veja que esse nome aqui tem um propósito de bênção. De bênção. Agora, se nós pegarmos a sombra literal e trazemos para o futuro, nós vamos ver que vamos dizer que aconteceu isso tudo hoje, mas espiritualmente, nós vamos ver que o segundo que pegou. O segundo pegou fui eu e você. Segundo que pegou a herança. O primeiro não deu valor, o primeiro vendeu. Natan, a Cássio, a irmã Rosa, a Ilane, a Gracinha. Nós que pegamos ele. Traz para cá a Patrícia, que estivemos com a Patrícia hoje. É uma coisa infeliz de dizer isso. Mas é o que está acontecendo porque não há o que negar. Não é verdade? Então vemos não que se foge disso. Isso, pela sombra, pelo que a sombra nos está dizendo, tal, e os fatos e acontecimentos, aquele povo que vem depois vai dar mais valor à herança verdadeira do que aquele que foi dado lá atrás. Entendi. Que vai praticar o amor ao próximo,
que vai dar valor à herança original, a língua que será a língua depois que será instituído no reino do nosso Salvador, que ele fala no livro de Zafna e Alro, Sofonias, no capítulo 3, versículo 9, ele fala que vai colocar lábios puros, vai colocar o hebraico puro de volta, tá? Nas traduções de hoje já até lábios lá para esconder, mas é hebraico puro. Tá? É o ivri, hebraico puro, vai ser restaurado. A língua que vai ser a nossa língua vai ser a língua que ele criou lá atrás, ele vai restituir o que foi destruído. Entendi. Tá entendendo? Aquilo que foi, né, blasfemado, que foi dado às nações. Ele botou a confusão porque o povo não queria saber de seguir ele. Não, o povo estava fazendo um altar gigantesco lá para adorar o Deus Sol. O Eterno põe confusão naqueles que não querem o seguir. E é isso que acontece. Ele fala isso na Escritura em vários lugares. Ele fala assim: agora, a quem enviarei? Bom, amado, falamos do nome do povo, né? Com aquela mensagem linda que foi colocada pelo Eterno. Né, dado pelo Eterno, mas o homem deu uma forcinha para o Eterno e colocou, no caso, uma mensagem, né, paralela, né? Algo escondido, algo oculto, paralelo, entendeu? O homem sempre quer dar uma forcinha. Nunca o trabalho do Criador é perfeito. Ele quer dar um jeitinho. Tem que botar um capítulo, um versículo, um epígrafe, tem que se, digamos assim, formular-se um livro, deixar uns de fora, deixar uns por dentro. O nosso Salvador não diz que é para comer e beber, eles escrevem que ele disse que é para comer e beber. Exato, exatamente. E vai embora. Não, inclusive, sempre uma melhoradinha. Inclusive na questão de Al-Shoru, o nome Yal-Shor, né, como a gente viu ali, Yal-Shor é o nome do livro de Jazar verdadeiro. Ah, tá. O livro de Jazar se chama o livro Yal-Shor, o livro do justo. Por que tiraram esse livro cujo nome está fazendo parte do nome do povo? Será que é para ocultar alguma coisa? Porque se a pessoa chega e vai ver o nome no hebraico, ela vai perceber que o nome no hebraico, no caso, carrega o nome do povo. Não é verdade? Então vamos comentar um pouquinho sobre o nome do Eterno? Vamos lá. Mas nós vimos no livro de Isaías, né, ali, e não só ali, mas em outros livros que se fala da Síria, sobre julgamento sobre a Síria, sobre Tiro, né? E tudo mais ali, sobre o rei de Tiro. E nós sabemos que a língua dos assírios era o aramaico. O aramaico. Sabendo que a língua dos assírios era o aramaico, e que naquela época, lá como está citado no livro de Isaías e Oxial, ele era adversário. E sabendo que naquela época já havia uma divisão entre as duas línguas. Havia uma diferença. Havia uma coisa ali que separava. Inclusive era incompreensível o aramaico. O próprio Eterno falou, essa língua incompreensível. É verdade. Tá? Então, nós entendemos uma coisa. Uma língua é uma língua. Outra língua é outra língua. É outra língua. Então, o que é hebraico? É isso ou é isso? O hebraico é isso. Isso aqui é aramaico, tá? Que foi chamado de hebraico moderno. Hoje, né? Transformado. É o tetragrama? Aqui temos o tetragrama e aqui temos o tetragrama. O tetragrama também. Isso. Aqui eu conhecia mais esse aqui. Esse é o hebraico, que é uma língua que foi assassinada. Por isso que eu conheço mais esse, então. Exato. Esse aqui, que você vai ver como verdadeiro hebraico. Agora, antes de tudo aqui, eu fico curioso, é uma droga. Lá na placa do filme lá do Charlton Heston, é esse? Isso. Muito bem lembrado. Esse aqui que tá lá? Aquele épico, né? O filme Os 10 Mandamentos, feito nos anos 50, lá por Charlton Heston. Eu mesmo assisti várias vezes aquele filme, gosto muito daquele filme. Aquele filme é muito bom. Ilustra bem ali a sombra da verdadeira Yal-Shuru de hoje, né? Que é a igreja, né? Porque a questão de Jacó mostra isso. Blasfemado, né? A igreja mostra a questão de Jacó. E Al-Rukaf, né? O verdadeiro, mostra isso, certo? Então, temos a seguinte questão. Lá, naquelas tábuas ali, que aquele Moisés, naquele filme, estava pegando, nós vamos perceber esta língua aqui. Está escrito com essa língua. Podemos até mostrar essas imagens para ver. Inclusive. Tá? Então, eu vou explicar. Aqui nós temos o Iode. Que no moderno é esse aqui pequenininho aí. No aramaico está assim, no hebraico moderno, né? O Re, o Vav e o Re outra vez, tá? Temos aqui Iode, Re, Vav, Re, que ficou no grego ficou chamado de tetragrama. Para brasileiro vamos dizer que é YHWH. YHWH, tá? Até que tetragrama é uma palavra grega, né? Que colocaram ali para até tetra, nisso tá grego. Já reparou que até nisso tá grego, certo? Tetra. Então, temos aqui embaixo o nome que seria o nome de Josué, tá? O nome de Josué, certo? E no caso eu coloquei o tetragrama inteiro para o pessoal entender, tá certo aqui?
Depois embaixo vai ficar mais claro. Deixa eu te falar, Tá. Isso aqui, essa letra é essa é essa. Isso. É o nome do nosso Criador. Exatamente. Que está no nome do Josué. De Josué. Josué deveria se chamar Jesus. Por que está o nome de Josué lá? Muito estranho. Ou então Jesus deveria se chamar Josué. É a mesma coisa, porque os dois têm o mesmo nome. E isso acontece com o mesmo. Eles explicam? Eles não explicam isso. Não, eles não têm como explicar. Eu mostrei na questão do nome Yehoshua e Yehová o que eles fazem para poder, tipo assim, consertar uma coisa que já está errada. Por exemplo, Yehoshua e Yehová. Eles pegam os maçoréticos, trabalham com maçoréticos. Eles vão ajudar ali para poder tentar remendar. É como o livro Bíblia trabalhando com a epígrafe. Entendi. É a mesma coisa, entendeu? Então, o nome do povo carrega o nome do pai junto com eles, entendeu? Aqui nós temos a palavra Shua. Shua. Tá? Deixa eu falar só arcaico. Uma coisinha aqui que você falou agora há um minuto atrás que eu creio que seja importante. Josué e Jesus deveriam ter o mesmo nome. Ou Josué os dois ou Jesus os dois. Isso. Se você observar, você citou epígrafe. Isso. Se você observar, você tem o jantar de Betânia. Jantar de Betânia. E logo o segundo pedacinho na escritura é a ceia. A ceia. A Santa Ceia. Aqui dizem a Santa Ceia entre aspas. Né? Se jantar e ceia é a mesma palavra, por que na epígrafe anterior está jantar de Betânia Exato. e na posterior Santa Ceia? Eles não se entendem. Exato. Eles são loucos. Exato. Então pode seguir. O que acontece no nome do Eterno? Geralmente, quando essa letra está no final, geralmente não, praticamente sempre, quando ela está no final, o Rê, ela é muda. Ela não existe. Ela não tem som. Ela fecha a palavra, porque no hebraico normalmente não se termina com vogais. A cidade perto de Nova Iguaçu é Belford de Roxo, mas não se fala Belford. Isso, fala. É Belford Roxo. O D mudo. O D não aparece. Ele está lá, mas não aparece. Em Belford de Roxo não tem Belford. Exatamente. Então, nesse caso, ela está fechando a palavra, né? A gente pode reparar aqui. Então, essas são as letras pronunciadas. A gente já estudou o nome do Eterno, né? Mais lá atrás, a questão da pronúncia, do Yahweh, né? Então, sabemos que aqui está escrito Yahweh. Tá Yahweh, que é o nome do Criador no arcaico, né? Tudo certinho. Isso aqui já é a etapa anterior, quem não pescou vai ver de novo. Exatamente. É a etapa anterior aí. Agora, quando ao se tratar do nome daqueles que representaram lá na antiga aliança o Salvador, como Josué, os Josués, né? Tanto que saiu lá da terra entrou em Canaã, como Josué que voltou, né? Que estava naquele momento junto com Zorobabel. Exatamente. Então tá lá, é o mesmo nome que se deu agora na nova aliança ao Salvador. Né? Também podemos perceber o seguinte: aqui, como a palavra não terminou, né, não acabou somente nessa vogal, porque ela anda para cá. Aqui temos o sufixo, né? Sufixo que dá o sentido ao nome. Então, digamos assim, dá um complemento ao nome, né? Então aqui já pularia fora, não precisa, porque ela não tem som. Ela não tem som. Então o que acontece? Isso aqui desmistifica aquela questão das pessoas que idolatram essa escrita aqui. Porque o que nos salva é o som que sai de nossas bocas. Ele fala que nós temos que clamar o nome dele. Não é escrita. Não é escrever o nome, nós temos que clamar o nome. Chamar, pronunciar o nome. A pessoa, para ser salva, tem que escrever um nome. Depois não tem caneta, não tem papel, não tem nada. Aí o cara tá morto, né? Aí tá triste. Aí tá morto. Então veja, aqui pulou fora, não precisa. Nós temos o mesmo nome, porque aqui o Yahweh está sem. A última letra não tem som. Está aqui o nome. Aconteceu isso aqui, ali, ó. É como se tivesse acontecido isso. Tá vendo? Aconteceu como se fosse isso. Mas eu vou deixar aqui. Deixa aí. Beleza? Mas sabe que não faz falta. Então, Yahweh e Shua. Yahushua. Yahweh é salvação. Certo, tem sentido. Jesus tem algum sentido? Bom, Jesus, não sei o que poderia falar disso aí. Nós temos ali. Eu não queria entrar nisso, mas na palavra S-U-S, se você procurar no dicionário hebraico e transliterar, você vai achar cavalo. É certo. Tá? Não digo na palavra, mas na no que é soletrado, né? S-U-S. Se você for lá, o Samek, Vav e Samek, no dicionário, você vai achar que significa cavalo, que é Zuz, ou Sus, ou Zuz, dependendo da pronúncia. Tá? Agora, indo para o aramaico, que virou hebraico moderno, tá? O aramaico virou hebraico moderno. Nós temos aí, nós podemos pontuar, tá aqui, ó, o Iod, o Re, o Vav e o Re, tá? Botamos aqui o sinalzinho, sinalzinho massorético, que dá o som dual, que tá aqui, tá? No caso aqui, botamos o ponto aqui, que transforma o Vav,
Que o Vav ele equivale a um V, como nós já falamos, o V. Mas se botar o ponto aqui é o U. Se botar o ponto aqui em cima, vira o O. Aqui nós temos um Shur, aqui em cima nós vamos ter um Rolem Vav. Tá? E no caso do nome do Messias acontece a mesma coisa, porque a letra no final é muda, as regras são basicamente as mesmas, é uma letra bem. É uma língua mesclada, né? Tá? Aí nós vamos ter aqui, né? O Yal. Aqui nós vamos ter o rei com o U, que é o Ru, e o Shua, o Shin, né? Que eu tinha explicado antes no nome Yal Shoru, tá? Que quando você põe o pontinho aqui, você tem o SH, certo? Aí fica Shu, tá? E o Ain, que não tem som, ela é uma auxiliar também para fechar as próprias palavras, né? Ela aparece também sempre, às vezes, muitas vezes nos fins das palavras, porque ela não tem som, ela fecha, tá? E quando ela recebe a vogal, ela ganha som. Então ela ficou Shua. Ela terminou a palavra, mas também, digamos assim, antecipou, veio logo após a vogal. Então ficou Shua. E ao Rushua. Fechando povo, né? e resumindo, Fernando, o nome do nosso Criador está no nome do povo dele, que somos nós hoje. Do povo dele. E de todos aqueles profetas que ele enviou. Exatamente. Tanto que Balaão está fora disso. Balaão não era profeta dele, não tem o nome. Exato. Exato. É o povo dele, no caso, todos eles carregavam o nome dele. No sentido assim, para poder mostrar o propósito. Né? Eu achei incrível que Balaão, profeta maluco lá, não começasse com J. Exato. Na Bíblia paganizada. Pois é, que tudo é com J, né? Balaão não é com J, é com B. Tudo é com J, isso é verdade. Porque não carrega o nome dele, definitivamente. Isso é verdade. Esse não carrega. Todos começam com J, né? Na Bíblia já foi uma coisa para tentar, digamos assim, paganizar. E o J é uma letra nova, como estudamos, né? Infelizmente é uma letra nova, sabe? Eu creio que, acho que deu para despertar as pessoas, né? Que existe uma língua paralela que tomou o lugar da língua verdadeira e é pregada como verdadeira. E isso está na Escritura, não sou eu que estou falando, a Escritura que diz lá em Isaías, tá? E a gente vê a Síria, a Síria nunca é bem falada na Escritura. A Síria é apontada como um reino que é um reino que vai ser destruído, é um reino que é o reino do inimigo. E é de lá que veio de homem. É o reino, entendeu? Então é uma sombra para o reino do inimigo de hoje. Hoje nós temos o grego e tudo mais. Então eu creio que nós conseguimos despertar isso, né, amado? Eu creio que a pessoa pesquisar vai achar até mais coisas que a gente não conseguiu ver lá, escrito na própria Escritura, certo? Eu peço a vocês que nos ajudem a procurar mais verdades que vocês encontrarem, passe, né, para nós, nos ajudem nesse sentido de achar a verdade, certo, pessoal? É isso, eu agradeço do fundo do meu coração a atenção de todos aí, tá? E digo, não sou dono da verdade, não sei tudo, o que eu estou falando aqui eu descobri estudando e pesquisando, peço que façam o mesmo, certo? Um abraço. É isso aí. Essa é a verdadeira família, né? Essa é a verdadeira família, tá certo? É isso aí.